Na pequena vila de San Giovanni Rotondo, as manhãs nasciam silenciosas, como se o céu inteiro se curvasse diante de algo sagrado que ali acontecia. Era o fim dos anos 60, 1968, para ser mais preciso, e o ar trazia consigo não apenas o frio da montanha, mas também o peso invisível das orações que subiam dia após dia, vindas de todas as partes do mundo. Não era uma cidade comum. As ruas sabiam de segredos que os livros não contavam. O Mosteiro dos Capuchinhos, com suas paredes humildes, guardava um dos maiores mistérios da fé católica. Um homem que sangrava em silêncio, que falava pouco, mas que ouvia muito, e que se preparava sem alarde para sua partida. Frei Pio, já com idade avançada, caminhava com dificuldade, mas o olhar ainda carregava o mesmo fogo de juventude. Não o fogo da vaidade ou do orgulho, mas o fogo do amor por Deus e pelos filhos que ele lhe confiara. O rosto estava pálido, os ombros curvados pelo tempo e pelas dores ocultas. Mas ao vê-lo, os peregrinos ainda se ajoelhavam, não por idolatria, mas porque sentiam que algo sobrenatural os envolvia em sua presença. Eles não vinham por respostas fáceis, vinham por consolo, vinham porque em algum momento escutaram que ali, atrás da grade de um confessionário, havia alguém que entendia até o que não era dito, alguém que sabia ouvir a alma. No dia 22 de setembro daquele ano, o frade acordou mais cansado que de costume. Não reclamou, apenas respirou fundo e olhou demoradamente para o crucifixo que mantinha ao lado da cama. A data não era qualquer uma. Completavam-se 50 anos desde que ele havia recebido pela primeira vez os sinais da paixão de Cristo. Meio século carregando, dia e noite, chagas que sangravam sem cessar. Meio século ofertando dores que o mundo não via. Para os outros, era o sinal de um milagre. Para ele, era apenas participação no sofrimento do Senhor. Por isso, mesmo com os joelhos fracos e a voz embargada, ele desejava celebrar uma missa especial, como forma de gratidão. Os superiores, preocupados com sua saúde, sugeriram que celebrasse uma missa mais breve, sem os ritos solenes. Ele assentiu com a cabeça, mas quando viu a multidão que havia se reunido desde a madrugada, homens, mulheres, idosos, crianças, muitos de joelhos, outros chorando, sentiu que não podia recuar. Estava exausto, mas algo dentro dele o impelia. Era como se o próprio Cristo lhe dissesse: "Faze isso por mim mais uma vez." E ele obedeceu. Vestiu-se lentamente, apoiado no altar, e começou a celebração com os olhos úmidos. Cada palavra dita parecia atravessar as paredes da igreja e tocar o céu. A missa daquele dia foi diferente. Havia um silêncio profundo no ar, como se até os anjos estivessem em vigília. Quando levantou a hóstia, suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam firmes. Muitos notaram que naquele momento uma luz diferente parecia envolver seu corpo, mas ninguém ousava comentar. Ali, tudo era mistério, tudo era oração. Ao final da celebração, Frei Pio foi conduzido de volta à sua cela. Estava fraco, mas não triste. Sabia no íntimo que o fim estava próximo e aceitava com paz. Durante a madrugada do dia 23 de setembro, quando a maioria dormia, ele pediu que seu superior fosse chamado. Queria se confessar. Queria, mais uma vez, renovar os votos que havia feito tantos anos antes. Castidade, pobreza, obediência. Cada palavra sussurrada vinha com esforço, mas com uma doçura rara. Em suas mãos, o terço girava lentamente. Seus olhos, apesar do cansaço, permaneciam fixos no crucifixo. Não pedia cura, não pedia tempo, apenas pedia para partir em paz. Ele pediu que seu superior fosse chamado para uma última confissão e para reafirmar seus votos de castidade, pobreza e obediência. Com voz baixa e cheia de reverência, pronunciou essas promessas enquanto fixava o olhar em seu rosário. Segundo testemunhos, momentos antes de partir, Padre Pio afirmou ter visto duas mães, que muitos acreditam serem a Virgem Maria e sua mãe biológica. E foi assim que, poucas horas depois, com o rosário ainda entre os dedos e o coração entregue ao Pai, Frei Pio expirou suavemente.
suavemente. Seu corpo se inclinou levemente para a frente, como quem se curva diante do Eterno. Aqueles que estavam presentes relataram algo extraordinário. As chagas, que o haviam acompanhado por 5 décadas, desapareceram sem deixar cicatriz. A pele, antes marcada pela dor, tornara-se limpa, como se o sofrimento tivesse sido retirado por mãos divinas. Mas o mistério não terminava ali. No instante de sua morte, vários fiéis relataram sentir um perfume intenso de flores. Embora não houvesse flores por perto, outros disseram ter visto uma luz suave preencher o quarto. Houve quem dissesse que antes de fechar os olhos, o frade sussurrou com ternura: "Vejo 2 mães." Muitos acreditam que ele se referia à Virgem Maria e à sua mãe terrena, ambas ali, acolhendo-o nos braços. A notícia de sua morte correu rapidamente, não como um anúncio fúnebre, mas como uma onda de paz que se espalhava. Peregrinos choravam, mas era um choro de gratidão, não de desespero. Sabiam que ele continuaria intercedendo por todos. Sabiam que a santidade não morre, apenas muda de forma. Essa história, embora profundamente marcada por acontecimentos extraordinários, não é sobre milagres visíveis ou sobre dons sobrenaturais. É, acima de tudo, sobre amor. Um amor que se entrega até o fim. Um amor que renuncia a si mesmo, dia após dia, por amor a Cristo e aos irmãos. É sobre um homem que escolheu viver escondido, mas cujas pegadas ecoam até hoje na alma de milhões. Padre Pio não buscou a fama, e talvez por isso ela o tenha encontrado. Seu nome ecoava em cartas, em sussurros, em orações. Em aldeias distantes e em grandes cidades, o povo falava dele como quem fala de algo sagrado, como se sua presença atravessasse o tempo e o espaço. E mesmo depois de sua morte, muitos continuaram a viajar até San Giovanni Rotondo, como se ainda houvesse algo que só ali pudesse ser encontrado, porque de fato havia. Ainda hoje, ao caminhar pelas vielas que cercam o convento, sente-se uma presença serena, uma força mansa que não impõe, mas acolhe. As histórias não pararam com sua partida. Pelo contrário, multiplicaram-se. Pessoas relatavam graças recebidas após invocar seu nome em oração. Crianças doentes, mães desesperadas, homens sem fé, todos encontravam nele um sinal. Não era superstição, era fé vivida. Era confiança em um homem que, mesmo do outro lado da vida, parecia continuar exercendo sua missão de consolar os que sofrem. Entre tantos relatos, há o de uma mulher que, sem conhecer nada sobre ele, recebeu em sonho a imagem de um frade com barba e olhar firme. Quando acordou, descreveu ao esposo o que viu. Ele, atônito, mostrou-lhe uma foto antiga de Padre Pio. Ela reconheceu de imediato. Foi ele quem segurou minha mão quando eu pensei que ia morrer. Mas essas histórias não são para impressionar. Elas não são espetáculo, são sinais. E os sinais não são fins em si mesmos. Eles apontam para algo maior, para um Deus que se importa, para um Cristo que ainda hoje se manifesta nos humildes, nos escondidos, nos que sofrem em silêncio por amor. Padre Pio foi, e continua sendo, um desses instrumentos. Ele nunca quis aplausos. Seus olhos não buscavam o palco, mas o altar. E é nesse altar invisível, construído com lágrimas, renúncias e orações, que sua vida se torna mensagem. Aqueles que estiveram perto dele relatavam que o que mais impressionava não eram os milagres, mas o amor. Um amor exigente, sim, mas cheio de misericórdia. Nos confessionários, não tolerava justificativas vazias, mas também nunca negava perdão a um coração arrependido. Acolhia o pecador, mas nunca o pecado. Tocava as feridas das almas com firmeza e ternura. Era como se enxergasse além das palavras, além das máscaras. Ele ouvia a alma. E quando falava, suas palavras não vinham apenas da mente, mas de um lugar mais fundo. Talvez do mesmo lugar onde Deus sussurra aos seus amigos. Em seus últimos anos, já fraco e quase sempre doente, Padre Pio não se afastou do povo. Poderia
ter descansado, poderia ter pedido isolamento, mas preferiu ficar. Preferiu continuar ali, mesmo entre dores, mesmo sendo constantemente observado, mesmo sendo questionado por alguns. Porque ele não vivia para agradar, ele vivia para servir. E servir muitas vezes é se deixar consumir em silêncio. Era essa a lógica do evangelho que ele abraçou, a lógica da cruz, do grão que morre para dar fruto, da vida que se perde para se encontrar. Por isso, mesmo agora, quando escutamos seu nome, algo dentro de nós se move. Não é admiração apenas, é um convite, um chamado à conversão, um lembrete de que a santidade é possível, mesmo em tempos difíceis, que é possível amar sem medida, mesmo carregando feridas, que é possível servir, mesmo quando o corpo já não responde. Padre Pio nos convida, com sua vida, a olhar menos para fora e mais para dentro, a falar menos e escutar mais, a julgar menos e amar mais, e, sobretudo, a confiar em um Deus que às vezes parece calado, mas que nunca deixa de agir. E se você chegou até aqui neste vídeo, se seu coração se emocionou com essa história, talvez não tenha sido por acaso. Talvez Padre Pio também esteja querendo falar com você hoje, não com palavras audíveis, mas com aquela presença suave que só se sente quando estamos em silêncio. Se essa história tocou você, se você sente que precisa se aproximar mais de Deus, ou se simplesmente quer caminhar junto conosco nessa jornada de fé, nós te acolhemos com o coração aberto. Este canal é um lugar de descanso, de escuta e de oração. É um espaço feito com amor para contar histórias que nos ajudam a reencontrar o essencial. Por isso, se quiser continuar recebendo essas mensagens que elevam a alma, inscreva-se, mas não por impulso. Faça isso se sentir que aqui é um lugar onde você pode respirar com mais calma, refletir com mais profundidade e sentir-se parte de uma grande família espiritual. E se quiser compartilhar algo, conte nos comentários. Conte o que você sentiu, o que essa história despertou em você. Pode ser uma oração, um testemunho, uma dúvida ou apenas um gesto de gratidão. Nós lemos tudo com carinho. E se quiser, diga de que cidade você está assistindo. Vamos juntos construir uma rede de fé que ultrapassa fronteiras. Quando falamos de santidade, muitas vezes imaginamos algo distante, inalcançável, reservado a poucos escolhidos. Mas Padre Pio mostrava o contrário. Ele nos lembrava que a santidade não se constrói com atos grandiosos, mas com fidelidade nas pequenas coisas. Era no cotidiano que ele oferecia a Deus o seu amor, no atendimento silencioso das confissões, nas madrugadas em oração, nas dores físicas que nunca o afastaram da missão. Era um homem de carne e osso, sujeito às fraquezas, mas que escolheu, dia após dia, entregar sua vontade para que a vontade de Deus se fizesse nele. E essa entrega, feita no escondimento, gerou frutos que ultrapassaram gerações. Hoje, muitos que nem sequer viveram em seu tempo o consideram um guia espiritual. Não porque ele era perfeito, mas porque ele era verdadeiro, autêntico, incapaz de fingir santidade. Ele não disfarçava o cansaço, não escondia a dor, mas oferecia tudo como um altar invisível. Seu modo de viver revelava um tipo de espiritualidade encarnada, feita de silêncio e luta interior, de lágrimas e esperança. Ele não prometia soluções fáceis, mas apontava sempre para Cristo crucificado. Muitos dos que o procuravam buscavam milagres, sim, mas saíam com algo mais precioso, o desejo sincero de mudar de vida, porque estar diante dele era como estar diante de um espelho da própria alma, um espelho que não julgava, mas que iluminava. O Padre Pio tinha o dom de despertar o arrependimento não pela culpa, mas pelo amor. Ele fazia o coração entender que não há pecado maior do que a misericórdia de Deus e que ninguém está perdido quando decide voltar. Certa vez, um homem que havia abandonado a fé há décadas foi levado por insistência da esposa até San Giovanni Rotondo. Foi à missa, mas permaneceu do lado de fora da igreja. Quando o padre passou por ele, parou, olhou diretamente nos seus olhos e, sem dizer nada, fez um pequeno sinal da cruz no ar. O homem começou a chorar ali mesmo, sem entender por quê. Dias depois, entrou no confessionário e, aos prantos,
minutos, contou sua história de afastamento e culpa. Padre Pio apenas colocou a mão sobre sua cabeça e disse: "O Pai já estava esperando você." Histórias como essa não faltam. E não são apenas sobre milagres. São histórias sobre encontros. Encontros entre o humano e o divino, entre a miséria e a misericórdia. E talvez seja por isso que, até hoje, tantos se sentem tocados quando ouvem falar dele. Porque sua vida era uma ponte. Ele não era o destino, era o caminho. Um caminho que conduzia as pessoas de volta para Deus. E mesmo após sua morte, seu trabalho parece não ter cessado. Existem milhares de testemunhos de graças recebidas por sua intercessão. Cartas, fotografias, registros guardados em silêncio por famílias simples e anônimas. Em muitos desses relatos, o mais tocante não é o milagre em si, mas o reencontro com a fé, o retorno à igreja, a cura do coração antes mesmo da cura do corpo. Pessoas que estavam perdidas, sem sentido, encontraram uma direção após um simples pedido: "Padre Pio, me ajuda." O que nos comove não é apenas o que ele fez, mas a forma como ele amou. Um amor firme, exigente, mas cheio de ternura. Ele não queria seguidores, queria almas salvas, não desejava fama, desejava que as pessoas se aproximassem da Eucaristia. E foi por isso que, mesmo cercado de multidões, nunca deixou de ser um simples frade que se ajoelhava por horas diante do Santíssimo Sacramento. Sua força vinha de lá, do silêncio da adoração, da oração solitária que ninguém via, mas que sustentava o mundo. E talvez seja isso que este vídeo queira despertar em você. Não um entusiasmo passageiro, mas um desejo sincero de voltar à essência, de reencontrar aquela fé simples, mas profunda. Aquela fé que não depende de sinais, mas que se firma no amor, que enfrenta o sofrimento com esperança, que perdoa com generosidade, que confia mesmo sem entender. Padre Pio nos ensina que a santidade não é um privilégio, mas uma escolha. E essa escolha se renova a cada amanhecer. Não importa quem você foi ontem. O que importa é o que você está disposto a ser hoje. Porque Deus não se cansa de recomeços. E Ele continua chamando, mesmo quando fingimos não ouvir. A vida de Padre Pio não terminou com sua última respiração. Ela se espalhou, tornou-se memória viva, tornou-se presença que atravessa o tempo e consola os corações feridos. Para muitos, ele é como uma vela acesa em meio à escuridão, lembrando que, por mais difícil que seja a caminhada, nunca estamos sozinhos, que o céu está atento, que Deus, em sua infinita bondade, nos envia de tempos em tempos almas generosas que aceitam carregar a dor do mundo para que outros possam encontrar o alívio. É impossível falar de Padre Pio sem pensar na cruz. Não apenas na cruz de madeira, mas na cruz diária, escondida, silenciosa. Ele nos ensina que o sofrimento pode ser ofertado, que as lágrimas podem ser oração, que a dor não é o fim, mas muitas vezes o começo de uma transformação profunda. E nos ensina, acima de tudo, que é possível amar até o fim, mesmo sendo incompreendido, perseguido, exausto. É possível permanecer de pé. É possível seguir acreditando, seguir perdoando, seguir servindo. Nos seus últimos momentos, não houve espetáculo, nenhum alarde. Apenas um homem cansado, com o rosário entre os dedos e um olhar sereno, entregando-se nos braços do Pai. E é talvez isso que mais nos toca, a simplicidade, a humildade de quem sabia que tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. A humildade de quem viveu não para si, mas para os outros. De quem passou por este mundo como uma ponte e não como um trono. Hoje, seu nome é lembrado em tantos lares. Suas imagens ocupam espaços de oração. Suas palavras ainda tocam os corações. E mesmo aqueles que não o conheceram em vida sentem de algum modo a sua proximidade. Há quem diga que já o viu em sonhos. Outros sentem seu perfume em momentos de oração. Mas o mais importante é o que ele continua inspirando. Conversões, reconciliações, fé restaurada, famílias reerguidas. Ele não parou
parou, apenas mudou de lugar. E nós, o que fazemos com esse legado? Guardamos em silêncio ou deixamos que ele também nos transforme? Talvez Padre Pio não queira apenas nossa admiração. Talvez ele deseje que nos levantemos, que amemos mais, que rezemos mais, que perdoemos com mais rapidez, que paremos de adiar a decisão de voltar para Deus, porque a vida é breve, o tempo passa e cada dia é uma nova chance de recomeçar. Se esse vídeo falou com você em algum nível, mesmo que discretamente, saiba que essa conexão é especial. Não é todo dia que nosso coração se abre desse jeito. Por isso, se sentiu algo verdadeiro, guarde esse sentimento com carinho. E se quiser continuar trilhando esse caminho conosco, com histórias que não apenas informam, mas que elevam a alma, te acolhemos de braços abertos. Esse canal é mais do que conteúdo, é oração, é encontro, é comunhão. Se ainda não se inscreveu, essa é sua hora. Mas por favor, não o faça por obrigação ou rotina. Faça apenas se algo aqui tocou você de verdade. Se algo aqui te ajudou a respirar com mais calma, a lembrar de Deus, a perceber que você não está sozinho. Aqui, cada novo inscrito não é apenas um número, é uma pessoa, é uma história, é alguém que caminha com a gente. E nós queremos conhecer sua história também. Nos comentários, compartilhe o que essa narrativa te despertou. Pode ser uma lembrança, uma pergunta, uma oração. Se você já viveu algo especial envolvendo o Padre Pio, conte pra gente. Sua história pode tocar outras almas, pode reacender a fé de alguém que está cansado. E se quiser sugerir temas, também pode. Este canal é nosso, é da comunidade, é um espaço de fé viva. De onde você está assistindo, qual parte dessa história mais mexeu com você? Estamos aqui para ouvir, não só para falar, porque é assim que a fé se fortalece, na escuta, no acolhimento, na partilha. Padre Pio dizia que o sofrimento aceito com amor se torna redenção. Talvez hoje não entendamos tudo o que vivemos, mas se confiarmos, se perseverarmos, se continuarmos orando mesmo sem palavras, o céu agirá. E quando olharmos para trás, veremos que não caminhamos sozinhos.